Olá, muito bom dia, Bom Hare dia, Krishna, Hare feliz Krishna. Ramanavami para todos. Muito bom dia e estamos felizes de estar aqui na ISKCON Rio. Gostaríamos de agradecer o convite feito pelo Prabhupada Vyoma para que possamos nos purificar aí através da leitura do Srimad Bhagavatam, para que nós possamos ter nossos corações purificados para que o Senhor Supremo se instale aqui, né? Então, hoje é um dia muito especial, é Ramanavami, o dia do advento do Senhor Ramachandra. É um dia em que qualquer folhinha verde, qualquer cor verde já remete à pessoa suprema, né, na sua tez esverdeada, né, que é essa encarnação de Rama, que veio, enfim, há muito tempo atrás para dar o exemplo perfeito, né, de como devemos nos comportar de uma maneira exemplar, mesmo diante das maiores adversidades. Então, antes disso, vamos cantar, antes de fazer a leitura, vamos cantar um pouco de Arada Madhava e depois fazer a leitura do Srimad Bhagavatam e comentar um pouquinho mais sobre Ramachandra. Tá bom? Isso aí, bom dia. Tem gente chegando aí, não consegui ver quem é ainda, mas se puder dar um alô, aí a gente vê ali pelo comentário e vamos lá. Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Vihari 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 Jai Gopi Janavalava Girivaradhari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajanarandana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jai Sitaram Jaya Sitaram Jaya Sitaram Jaya Lakshmana Hanuman Jaya Sitaram Jaya Lakshmana Hanuman Jaya Sitaram Jaya Lakshmana Hanuman Jayo Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Srila Prabhupada aqui já. Jai Então, vamos ver quem está aqui. Kátia Cunha, reverências. É a Chitra Gopi, Jai, Haribol. Krishna. Eu tava em dúvida se era, aí eu vi a história ali que ela falou e eu reconheci. Deixa a gente saber se a gente está na ISKCON Rio mesmo, que o Paravyoma está me ligando aqui, eu não sei se é para dizer, porque às vezes pode acontecer da gente entrar em outro Face. A gente está na ISKCON Rio mesmo, o Chitra Gopi? O som tá bom? O som tá por bom. favor, nos avisem aí. Ele comentou aqui que Hare Krishna. Boa, maravilha, acho que tá tudo certo. Assim. Haribol. Não, se a gente está no Face da ISKCON Rio, você pode ver aí? O Paravyoma está ligando. Bom, Tá vamos tudo lá. certo. Vamos ler hoje o Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 5, verso número 40. 39. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshuru Militam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatamine. Então, vamos ler o verso 39. Vou pedir para a Mohin ler. Vamos lá. Deva Uchu Nama Mate Deva Padara Vindam Prapanata Popasha Mata Patram Yamula Ketayato Injashoru Samsara Dukham Bahir Utkshipanti. Então, vamos lá, tradução palavra por palavra. Deva Uchu. Deva Uchu. Os semideuses disseram. Os semideuses disseram. Namama. Namama. Oferecemos nossas respeitosas reverências. Oferecemos nossas respeitosas reverências. Te, vossos. Deva. Ó Senhor. Ó Senhor. Pada Aravindam. Pada Aravindam. Os pés de lótus. Os pés de lótus. Prapana. Prapanam. Rendidas. Rendida. Tapa. Tapa. Aflição. Aflição. Upashama. Upashama. Suprime. Suprime. Atapatram. Atapatram. Guarda-chuva. Guarda-chuva. Yatmulaketa. Yatmulaketa. Abrigo dos pés de lótus. Abrigo dos pés de lótus. Yataya. Yataya. Grandes sábios. Grandes sábios. Anjasa. Anjasa. Totalmente. Totalmente. Uru. Uru. Grande. Grande. Samsara Dukham. Samsara Dukkam. Misérias da existência material. Misérias da existência material. Barri. Barri. Fora. Fora. Utkshipanti. Utkishipanti. Lançam a força. Lançam a força. Tradução e significado são dados por Sua Divina Graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Espero que tenha descongelado aí. Eu vi o comentário aqui que descongelou. Vamos lá para a tradução. Os semideuses disseram: Ó Senhor, vossos pés de lótus são como um guarda-chuva para as almas rendidas, que as protege de todas as misérias da existência material. Todos os sábios, sob este abrigo, lançam fora todas as misérias materiais. Por isso, oferecemos nossas respeitosas reverências a vossos pés de lótus. Quer ler o significado? Significado dado por Sua Divina Graça, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Já, Srila Prabhupada. Há muitos sábios e santos que se ocupam em tentar superar o renascimento e todas as outras misérias materiais. Mas de todos eles, somente aqueles que se refugiam aos pés de lótus do Senhor podem libertar-se completamente de todas as misérias, sem dificuldade. Então, só fazendo um parênteses aqui, Krishna fala no Bhagavad Gita que dentre muitos e milhares de pessoas, talvez haja uma que se esforce para obter a perfeição, né? Então é muito raro uma pessoa que se esforce para obter a perfeição, que siga esse caminho, né, do autoconhecimento, da autorrealização. Então, mesmo dentre os seguidores dos Vedas, né, existem muitos caminhos, né? Caminhos, muitas assim, linhas muito filosóficas, e Prabhupada fala aqui que há muitos sábios e santos que se ocupam em tentar superar o renascimento de todas as outras misérias materiais. É interessante lembrar que Krishna fala no Bhagavad Gita que a energia ilusória... Aí Krishna fala, né? Quer dizer, nesse verso continuando, ele diz que dentre muitas e milhares de pessoas, talvez haja uma que se esforce para obter a perfeição. E dentre aquelas que alcançaram a perfeição, é difícil encontrar uma que conheça a Krishna de verdade. E essa pessoa que conhece a Krishna de verdade, ela se rende a Krishna. Porque ele mesmo fala na Bhagavad Gita que ele é a fonte de todos os mundos, materiais e espirituais. Aham sarvasya parabhavo mata sarvam parvartate. Iti mato bhajantemam buddha bhava samandita. Uma pessoa que compreende que Krishna é a fonte de tudo,
automaticamente ela vai se inclinar a adorá-lo com amor e devoção, né? Por uma questão de gratidão, né? Porque tudo que ela tem nessa vida é devido à graça divina, né? O ar que ela respira, né? O fogo da sua digestão, o alimento que ela ingere, a visão, tudo, todos os sentidos estão funcionando devido à sanção da pessoa suprema, como Paramatma, né? Que está controlando cada funcionamento de cada parte do nosso corpo. O que dirá a nossa inteligência? Krishna fala: eu sou a fonte do conhecimento, da lembrança e do esquecimento, estando situado no coração de todos, como a super-alma. Então, Krishna fala, né, no Bhagavad Gita, que essas pessoas que compreendem que ele é a fonte de tudo, adoram a ele de todo o coração. E Krishna também fala no capítulo 7, verso 14, que essa energia material ela é praticamente intransponível, né? Daiviresha Gunamai Mamamaya Durateya. Durateya significa que ela é dura, é intransponível. Durateya, né? Maeva é prapadente, Mayam etantarantite. Mas aqueles que se renderam a mim podem facilmente transpô-la, porque a energia externa de Krishna é controlada por ele mesmo, né? Ele é Maheshwara, ou Yogeshwara, né? O Senhor de todos os poderes místicos. Então, assim, Krishna, ele também se dá o direito de não se revelar para qualquer um, mas para o devoto, ele se revela, né? Maeva e prapadente, Mayam etantarantite. Para aqueles que se renderam a mim, eu posso me revelar, né? Ou eu posso tirar a influência dessa energia ilusória que é controlada por ele. E nesse verso também tem uma palavra aqui, prapana, né? Aqui, rendidas. Prapana, que quer dizer rendição, né? Ou rendidas. E me fez lembrar outro verso da Bhagavad Gita que diz: Yeyatamam prapadente, né? Para aqueles que se rendem a mim, eu recompenso proporcionalmente à medida em que eles se rendem a mim, Krishna vai se revelar proporcionalmente. Então, é uma reciprocidade, né? À medida que nós nos rendemos a Krishna, Krishna vai reciprocar de acordo com o nosso grau de rendição. Então, aqui são os semideuses que estão orando para a pessoa suprema, né? Tomando abrigo nos seus pés de lótus, para que eles possam cumprir com seus deveres prescritos em consciência de Krishna, e de modo que, através dessa rendição, eles possam transcender a influência dos três modos da natureza material e, consequentemente, transcender a influência das três misérias, né? Os três tipos de misérias. Então, Prabhupada continua dizendo que os outros que se dedicam a atividades transcendentais de diferentes maneiras não podem fazê-lo. Para eles, isto é muito difícil. Eles podem pensar artificialmente em se libertar sem aceitar o abrigo dos pés de lótus do Senhor. Mas isto não é possível. Então, nos nomes de Krishna é Mukunda, aquele que concede liberação. Então, a liberação ela só pode ser otorgada pela pessoa suprema. Então, existem duas linhas de impersonalistas que a gente chama, né? Um é o Brahmavadi. O Brahmavadi são como os Kumaras, que eram impersonalistas, são como o Shukadeva Goswami, que também era um monista, né? Mas eles aceitavam a pessoa suprema. Eles aceitavam o refúgio dos pés de lótus de Krishna. Então, Krishna, para essas pessoas, também pode conceder Sayudhya Mukti, que é a liberação impessoal. Mas os devotos de Krishna, eles não almejam nem essa liberação. Nem, na verdade, os devotos de Krishna não almejam nem um dos 4 tipos de liberações pessoais. Eles só almejam serviço devocional nascimento após nascimento, né? Como Chaitanya Mahaprabhu pontua no seu Shikshastika. Mama Jamani Janmani Shari Bhavata Bhakti Ahaitu Kirtai. Eu só almejo serviço devocional, nascimento após nascimento, né? Então, Krishna, como sendo o controlador da energia material, ele pode tirar a influência da energia material, da entidade viva, que toma refúgio naquilo que é permanente, que são os pés de lótus do Senhor. Eles podem pensar artificialmente em se libertar, sem aceitar o abrigo dos pés de lótus do Senhor, mas isso não é possível. Uma pessoa que alcança esta liberação falsa certamente cai de novo na existência material, mesmo que se tenha submetido a rigorosas penitências e austeridades. Então, assim, através do nosso esforço pessoal, nós não podemos alcançar Krishna, porque Krishna ele é ilimitado, né? E nós somos limitados.
Então, somente pela graça do ilimitado nós podemos compreendê-lo, né? Esta é a opinião dos semideuses, que são não somente bem versados no conhecimento védico, mas também são videntes do passado, presente e futuro. Então, Krishna fala, né, que através de todos os Vedas é a ele que se deve conhecer, né, porque ele é o compilador dos Vedas e é aquele que conhece o Vedanta. Então, os semideuses estão assim, aqui pontuando, né, qual é o objetivo de se estudar os Vedas, né, tomar refúgio nos pés de lótus de Krishna, né, que é a causa da libertação da influência das misérias materiais, né? As opiniões dos semideuses são valiosas porque os semideuses são autorizados a ocupar posições nos assuntos da administração universal. Eles são nomeados pelo Senhor como seus servos confidenciais. Aqui Prabhupada pontua, né, que os semideuses são nomeados pelo Senhor como seus servos confidenciais. Então, o devoto Vaishnava, ele vê os semideuses como almas avançadas, almas que tomaram refúgio nos pés de lótus do Senhor. Então, os semideuses também são dignos de refúgio, né, para a alma condicionada que está presa no cativeiro, né, de repetidos nascimentos e mortes, no cativeiro da existência material. Então, essa relação que nós devemos ter com os semideuses, né? Por exemplo, o Senhor Brahma, ele é nada mais, nada menos do que o nosso mestre espiritual original, ou o nosso primeiro mestre espiritual, na verdade, né? Que recebe esse conhecimento védico no coração. E ele revela esse conhecimento para Narada Muni, que é o sábio entre os semideuses. Então, os semideuses, eles estão presentes na nossa linha de sucessão discipular, começando pelo Senhor Brahma. Então, assim, os semideuses são realmente grandes almas que são dignas de nos refugiarmos nele, né? Porque eles também são mestres espirituais, né? Então, é isso. Eu vou ler novamente o verso que nós estamos assim, lendo hoje. Os semideuses disseram: ó Senhor, vossos pés lótus são como guarda-chuva para as almas rendidas, que as protege de todas as misérias da existência material. Todos os sábios, sobre este abrigo, lançam fora as misérias materiais. Por isso, oferecemos nossas respeitosas reverências aos vossos pés lótus. Então, aqui os semideuses, eles estão tomando refúgio aos pés lótus do Senhor, que são comparados à guarda-chuva que nos protege dessas três misérias materiais. E quais são essas três misérias, Mohinho? São as misérias que as próprias entidades vivas causam a elas mesmas através da mente, são as misérias que as outras entidades vivas causam umas às outras, e as misérias que a natureza, as intempéries da natureza causam às entidades vivas. Exatamente. Então aqui nesse verso, né, ele fala que ao tomar refúgio nos pés lótus de Krishna, que são como guarda-chuvas, as entidades vivas, as almas condicionadas, nós no caso, né, nos protegemos da influência dessas três misérias. Então, olha o quanto é benéfico tomar refúgio aos pés lótus de Krishna. Né? Imagina, todos nós, todas as almas condicionadas, estão o tempo todo sofrendo essas três misérias, né? Como a Mohinni falou, misérias causadas pela mente e pelo corpo. Hoje em dia a gente vê assim, as pessoas sofrem mais do que nunca de problemas mentais. Então, assim, tomar refúgio nos pés lótus de Krishna pode nos livrar da ansiedade, né? Nos livrar do sofrimento, da depressão, né? E depois também misérias causadas por outras entidades vivas, né? E também misérias causadas por fenômenos da natureza. É claro que, inevitavelmente, nós vamos nos deparar com esses três tipos de misérias, mas o ponto aqui é que, ao tomarmos refúgio nos pés lótus de Krishna, nós transcendemos a influência das mesmas, dessas três misérias. Então, nesse sentido, os pés lótus do Senhor são comparados a um guarda-chuva, né, para as almas rendidas. Prapana tapo pachama tapatram. O que fala aqui, né, que os pés lótus do Senhor são comparados ao guarda-chuva que alivia a aflição das almas rendidas. A Titra perguntou: amados, qual a mensagem que vocês poderiam nos deixar neste dia tão auspicioso? Então, acho que começando a responder, e o verso de hoje traz muitos elementos que a gente pode conectar com o dia de hoje, né? Porque trata de rendição, trata sobre conhecer
a Deus e tê-lo como a pessoa suprema, trata de prestar serviço devocional, trata de mostrar como semideuses que são assim cheios de poder e como o próprio Prabhupada menciona no significado, ocupam cargos administrativos importantes, nomeados pelo Senhor como seus servos confidenciais, o quanto eles têm na Suprema Personalidade de Deus o seu refúgio, tanto que eles oram para que eles tenham isso, para que eles vejam o Senhor como esse guarda-chuva. E o dia de hoje traz essa reflexão sobre o Senhor Ramachandra, que é aí um grande exemplo, um exemplo de líder, um exemplo de esposo, um exemplo de amigo, e através desse exemplo a gente percebe o quanto esses conceitos que a gente viu no verso podem ser colocados em prática no nosso dia a dia. Então, o Senhor Ramachandra, sempre através de todas as suas ações, atitudes, nesses diferentes papéis que ele ocupava, ele buscava seguir o Dharma, ele buscava dar o exemplo para que a gente pudesse seguir também, para que a gente buscasse trazer essa retidão para a nossa vida, para que a gente buscasse agir de acordo com o que Krishna quer de nós, com o que a filosofia nos mostra. E então, acho que o primeiro ponto seria esse exemplo, como colocar na prática o exemplo que as escrituras pedem para que nós tenhamos aí como nortes da nossa vida. Sim, verdade. O Senhor Ramachandra é um exemplo de quem, mesmo sendo a pessoa suprema, não deixou de sofrer essas três... não deixou de ser, no sentido, ser afligido por essas três misérias. Né? Quando o Ramachandra estava prestes a ser entronado, né? A ser o rei de Ayodhya, sob a influência de Mantra, né? Mantra é a criada da co-esposa de Dasharata, a mãe de Bharata. Ela influenciou a mãe de Bharata, convenceu ela a fazer um arranjo para que Rama fosse exilado. E Ramachandra, mesmo sendo a Suprema Personalidade de Deus, aceitou esse exílio. E na floresta ele passou por muitas dificuldades, né? Tendo a sua própria esposa raptada pelo Asura Ravana. E diante de toda essa situação, ele teve que enfrentar, assim, Ravana, né, que era um poderoso Asura. Então, Rama, desde a sua infância, ele passou assim, por muitas dificuldades e tribulações, e ele assim, ensinou como, através da retidão, nós podemos, com determinação, superar todos esses obstáculos da vida condicionada, né, através do seu próprio exemplo. Então, assim, é um dia muito especial assim, para a gente poder meditar no exemplo de Ramachandra. Né? Então, assim, para nos inspirar mais ainda assim, nesse dia auspicioso, eu gostaria de pedir para a Mohini fazer a leitura de um passatempo de Ramachandra. Posso fazer a leitura sim. E lembrando que, acho que até o Govinda comentou na aula pela manhã, hoje aqui em Vrajabhumi, nós somos seres limitados, falíveis, passíveis de erros e tudo mais. Então, se a gente quiser, mesmo que a gente queira atingir a perfeição, a gente não vai conseguir atingir dentro dessas condições limitadas que a gente tem. Então, é preciso que nós oremos, é preciso que nós nos refugiemos mesmo sob o guarda-chuva dos pés de lótus de Krishna para que a gente consiga fazer isso. Esse verso nos traz o exemplo das orações que os semideuses ofereceram a Krishna e trazendo esse incentivo para que a gente faça o mesmo e para que a gente dependa mesmo de Krishna para que nós consigamos ter êxito nos papéis que a gente ocupa aí nas nossas vidas. É interessante que a vida do Sr. Ramachandra nos mostra assim, que mesmo Deus ele passou por muitas tribulações, por muitas dificuldades. Então, assim, na nossa vida, e assim, através da retidão, ele pôde, assim, ver, assim, se a gente for ler a história de Ramachandra, a gente vai ver que não tinha ali nenhum ponto sem nó, né? Tudo foi arranjado, assim, o fato dele ir para o exílio permite com que ele, assim, encontre com Ravana e aniquile Ravana. Então, claro que tudo isso é um passatempo de Krishna,
mas a gente pode ver que na nossa vida também nós vamos enfrentar muitas dificuldades, vamos passar por desafios, sejam esses internos ou externos, mas se nós nos refugiarmos no Guru, em Krishna, nos Vaishnavas, certamente nós vamos nos tornar aptos a transcender a influência desses obstáculos e dessas três misérias, e também vamos, como Krishna fala, meu devoto jamais perece. Krishna fala isso para Arjuna. Arjuna declara ousadamente que meu devoto jamais perece. Então, quando Arjuna estava diante da maior dificuldade da sua vida, no meio do campo de batalha, ele toma refúgio em Krishna como seu mestre espiritual, e Krishna instrui ele a lutar. E essa luta seria a causa de grande dor e sofrimento para Arjuna, porque ali ele teria que confrontar seus entes queridos, não só para Arjuna, mas para Yudhishthira, para todos os Pandavas que igualmente amavam as pessoas do exército oposto. E essas pessoas eles teriam que se confrontar, inclusive matá-las. E no final da batalha de Kurukshetra, não podemos dizer que porque eles venceram a batalha, eles não sofreram. Pelo contrário, o sofrimento deles aumentou ainda mais. Tanto que Arjuna no começo fala, de que adianta eu desfrutar de um reino manchado de sangue? Sangue esse de meus entes queridos. Então imagina assim, o sofrimento que eles tiveram que enfrentar para satisfazer Krishna. Então, assim, mesmo para uma alma rendida, o sofrimento não vai deixar de aparecer. Mas assim, quanto mais ele sofre, mais ele toma refúgio nos pés de lótus de Krishna, como a rainha Kunti fala, que venham as calamidades, porque as calamidades me aproximam dos seus pés de lótus. As calamidades são ímpetos para Bhava, para o amor a Deus. Então, assim, eu acho que o exemplo de Ramachandra, do próprio Krishna, e do próprio Senhor Chaitanya, assim, são exemplos de que diante das dificuldades nós podemos nos aproximar cada vez mais de Krishna e ver assim tudo como um passatempo de Krishna mesmo, porque essa criação material nada mais, nada menos do que uma lila de Mahavishnu. Então o Senhor Supremo cria essa manifestação cósmica material para que as almas condicionadas possam se assenhorar dela, iludidas, esquecidas da sua relação com Krishna. E, ao mesmo tempo, ele vem para restabelecer o Dharma, nas suas várias encarnações. E uma delas era Ramachandra, mostrando o exemplo perfeito, um exemplo perfeito de esposo, um exemplo perfeito de filho, um exemplo perfeito de irmão, de amigo, de líder, de protetor dos seus súditos, o quanto ele se preocupava, o quanto ele via as pessoas que dependiam dele como seus filhos, o quanto ele se sacrificou para o bem-estar deles, bem como seu pai, que também era o exemplo de rei perfeito da Charata. Então, Krishna vem para restabelecer o Dharma, Paritranaya sadhunam, para proteger os devotos, Dharma sanstapanartaya, restabelecer o Dharma, Vinashaya duskritam, para aniquilar os canalhas. Então, nessa era em específico, nessa era atual, Krishna, ele veio com as suas armas, e as suas armas são nada mais nada menos do que o cantar dos santos nomes, a sua beleza e os seus associados. Então, através dessas armas, Krishna está aniquilando a propensão demoníaca que está dentro de nós. Porque se Chaitanya Mahaprabhu viesse para aniquilar com os canalhas da era de Kali, não sobraria ninguém. Então, nós não estaríamos aqui. Mas é interessante que nessa era Chaitanya Mahaprabhu, ele vem para reformar a nossa consciência, reformar o nosso caráter, trazendo, nos trazendo de volta para o nosso estado de consciência original, que é a consciência de Krishna. Então, já que a gente está... Isso é verdadeira libertação, como foi dito ali no verso também, essa rendição a Krishna, é o que realmente vai contribuir para que a gente transcenda mesmo essas misérias. Exato. Então, já que a gente está falando sobre o Sr. Ramachandra, sobre Chaitanya, vamos ler sobre Chaitanya Lila? Tá bom. Pode ser? Uhum. Então, já que a gente entrou em Gaura Lila, eu queria compartilhar com vocês um passatempo de Ramachandra em Navadvipa. É dito que o Sr. Nityananda Prabhu, ele leva Diva Goswami a um parikrama, é o Navadvipa Parikrama, nessa região, parikrama é peregrinação, ele leva o Sr. Nityananda, ele leva Diva Goswami, que é um discípulo de Chaitanya, para uma peregrinação em Navadvipa.
que é o local onde o Senhor Chaitanya apareceu, né? A região onde o Senhor Chaitanya apareceu. E aí ele vai descrevendo cada ilha que ele chega. Navadvipa são 9 ilhas, né? Nava são 9, Dvipa são ilhas. Cada ilha que ele chega, ele vai narrando os passatempos que Krishna ensinou ali, tanto como o Senhor Ramachandra, quanto o Senhor Gauranga, né? O Senhor Chaitanya, que veio há 500 anos. Mas ele fala também que Krishna teve ali também presente em outras eras, em outras encarnações, né? Em que ele veio também para restabelecer o Dharma, proteger os devotos e, enfim, aniquilar os malfeitores. Então eu queria pedir para a Mohini ler parte desse passatempo. Vamos lá, então. É do Sri Navadvipa Dhamma Mahatmya. De Bhaktivinoda Thakura. Isso, vamos ler o capítulo 14, que é intitulado Descrição de Sri Modadruma Dvipa e Ramalila. Vamos à leitura. Todas as glórias a Gaura Hari, que se manifestou como Panchatattva. Todas as glórias a Navadvipa Dhamma, a morada suprema. Chegando ao vilarejo de Mamagati, Nityananda explicou a diva. Aqui, em Modadruma Dvipa, fica Ayodhya. Num kalpa anterior, quando Rama foi banido para a floresta, ele veio até esse lugar com Lakshmana e Janaki. Ele construiu uma cabana sob uma grande árvore banyan aqui e viveu feliz durante algum tempo. Vendo a refulgência de Navadvipa, o filho de Raghu começou a sorrir levemente. Então, a árvore banyan, para quem não sabe, banyan é figueira de Bengala, né? Então eles estavam debaixo dessa figueira de Bengala e ele vai revelar para Sita, né, algo especial. Quão atraente era aquela forma, verde como grama nova, com olhos de lótus e um arco gracioso na mão. Usando as vestes de brahmachari e mechas de cabelo embaraçado empilhadas sobre a cabeça, ele roubava a mente de todas as entidades vivas. Vendo Rama sorrindo, Sita, a filha de Janaka, perguntou-lhe a razão. Ouça, Sita, aqui vai uma história secreta. Quando a gloriosa era de Kali há de vier, mostrarei uma forma de tez amarela aqui em Nadia. Tomarei nascimento no ventre de Sati, na casa de Jagannatha Mishra. Darei às almas afortunadas que verem meus passatempos infantis a suprema dádiva de Prema. Naquela época, desfrutarei de meus queridos passatempos educacionais e revelarei as glórias do santo nome. Então, tomarei sannyasa e irei para Puri, e minha própria mãe chorará com minha esposa em seus braços. Ouvindo isso, Sita perguntou, ó ser de olhos de lótus, por que farás tua mãe chorar? Por que deixarás tua esposa e tomarás sannyasa? Que felicidade há em dar tristeza à tua esposa? Shri Rama replicou, ó amada, tu sabes tudo, mas estás agindo ignorantemente, apenas para ensinar as entidades vivas. Ouça, Sita, meus devotos saboreiam Prema Bhakti de duas maneiras. Em união comigo, eles desfrutam de Sambhoga, e em separação de mim, eles saboreiam Vipralambha. Meus associados eternos desejam Sambhoga, mas misericordiosamente eu dou a eles Vipralambha. Os devotos sabem que sofrimento devido à separação de mim na realidade é o êxtase máximo. Após a separação, quando ocorre a união, eles sentem felicidade muito maior que dantes, multiplicada por 1.000.000 de vezes. Essa é a explicação de como pode haver felicidade em separação. Deves aceitar este humor que é descrito nos 4 Vedas. Aquela que é conhecida como Aditi nos Vedas, agora é mãe Kaushalya e se tornará a mãe Sati nos passatempos de Gauranga. E tu, Sita, me servirás como Vishnu Priya. Em separação, adorarás minha deidade e espalharás minhas glórias. Separado de ti, adorarei uma deidade dourada de Sita em Ayodhya. Mas esse assunto é muito confidencial, Sita. Não revele isto às pessoas agora. Esta Navadvipa é meu local querido.
Mesmo Ayodhya não se iguala a ele. Quando Kali Yuga vier, esta enorme árvore Banyan Ramavata desaparecerá da visão e permanecerá aqui na forma imanifesta. Desta maneira, Rama passou seu tempo aqui com Lakshmana e Sita. Mais tarde, ele foi para Dandakaranya para completar suas atividades. Legal. Legal. Quer que eu continue? Acho que não, tá bom, porque aí ele vai entrar em outros detalhes. Beleza? Então, achei inspirador, né? A gente vê que Ramachandra, o seu Chaitanya não é outro senão o próprio Ramachandra, né? Inclusive, Chaitanya Mahaprabhu tinha um devoto que era chamado Murari Gupta, e ele testou Murari Gupta, que era uma encarnação de Hanuman, né? Ele testou Murari Gupta falando que ele devia cantar Hare Krishna, tomar refúgio nos santos nomes, né? No Mahamantra Hare Krishna, em Radha Krishna, e o Murari Gupta sinceramente tentou, mas ele não conseguia parar de pensar em Ramachandra, né? E aí, depois ele revelou isso para Chaitanya Mahaprabhu, e Chaitanya Mahaprabhu falou, não se preocupe, você não é outro senão o próprio Lakshmana, o próprio Hanuman, né? Então a gente vê que Chaitanya Mahaprabhu, ele vem ao próprio Krishna, né, que não é diferente do Sr. Ramachandra, e a Ayodhya existe eternamente no mundo espiritual, né? Esse Ayodhya Dhamma, onde Ramachandra reinou aqui na Terra, né? É um local físico, assim como o Vrindavana. A Ayodhya Dhamma também é um local no mundo espiritual, né? Isso está numa região de Vaikuntha chamada Madhurya Dhamma, né? Onde Krishna ele intercambia relacionamentos doces, Madhurya, com seus eternos associados no mundo espiritual. Então, assim, essa encarnação de Rama é muito especial, ela é conhecida como Maryada Purushottama. A palavra Maryada pode ser traduzida por etiqueta, né, por retidão. Então, ele é a pessoa suprema que exemplifica o exemplo perfeito para a humanidade, né, para que nós possamos nos inspirar através desses passatempos e sobre como nós devemos, assim, podemos, né, ser pessoas assim, exemplares mesmo, né, através do seu exemplo perfeito de liderança, ou de esposo, ou de filho, né? Então, assim, a gente vê que a humanidade hoje carece muito de exemplos perfeitos, né? Então, Ramachandra, apesar de ter vindo, sim, há milhares e milhares de anos atrás, os seus passatempos são narrados até os dias atuais, pela graça do sábio Valmiki, né, que nos deixou esse legado, que é o Ramayana, onde narra as atividades da pessoa suprema, desde o seu nascimento até, enfim, seus passatempos finais aqui nesse mundo. E nos lembrar também de que essa busca pela retidão, pela perfeição, não deve nos levar a uma comparação com as outras pessoas, mas sim deve ser algo travado entre nós mesmos. Então, o que estou fazendo para ser cada vez melhor? O que estou fazendo para ser um devoto melhor? Para servir melhor a Krishna a cada dia, mas com relação à minha própria comparação? Porque aí a gente também evita de cair em competição, cair num humor que não é saudável, né, para com as pessoas. Inclusive, quem era Prabhupada que dizia que nós devemos ser estritos conosco mesmo e misericordiosos com os demais, né, tolerantes com os demais. E é importante que a gente tenha isso em mente, que a gente tenha isso em vista nessa busca, na nossa caminhada espiritual. É isso aí, o Raghupati entrou aí, Jai Raghu, Hare Krishna, Sanatana Dharma também. Sim, Sanatana Dharma diz aqui, Hare Krishna, minhas reverências, casal transcendental que eu love, também amamos você, querido Sanatana Dharma. Hare Krishna. Então, vamos ler um passatempo do nascimento do Sr. Ramachandra, só para fechar a live de hoje? Vamos sim. Bom? Vamos sim. É o capítulo 2 do Ramayana. Capítulo 2, o nascimento de Rama. Dasharata, ao satisfazer seu desejo, Dasharata é o pai de Ramachandra, né? Ao satisfazer seu desejo, residia alegremente em Ayodhya, à espera de seus filhos. Os brahmanes e reis que se reuniram para o sacrifício voltaram às suas respectivas residências, levando consigo presentes do imperador e sua calorosa despedida. 4 estações se passaram,
Então, quando estrelas favoráveis estavam visíveis no céu, Kaushalya deu à luz um filho chamado Rama. Mesmo Rama sendo o próprio Senhor da criação, Kaushalya o via simplesmente como seu amado filho. Então isso é Madhurya, né? Ela via ele como seu filho. Assim como Krishna, quando veio a esse mundo, Yashoda via ele como seu filho, né? Ao passo que Devaki e Vasudeva já entendiam que Krishna era Deus, né? Krishna, quando nasceu, ele se manifestou com 4 braços, né? Para ambos, na cela de Kamsa, né? Ela o segurou firme em seu seio, transbordando de afeição maternal, incapaz de reconhecer sua atividade, saindo da sua divindade. Saindo da sala de parto, Kaushalya brilhava intensamente com aquele bebê, que tinha olhos como pétalas de lótus. Em seguida, um filho chamado Bharata nasceu de Kaikeyi, e de Sumitra, que tinha recebido 2 porções de ambrosia, nasceram gêmeos, Lakshman e Shatrughna. Os 3 meninos pareciam seres celestiais e brilhavam com esplendor. No céu, Gandharvas, os músicos celestiais, começaram a cantar melodiosamente e grupos de apsaras dançavam. Tímbalis ressoavam no céu e chuvas de flores caíam sobre a terra. Em Ayodhya, as ruas ficaram tomadas de cidadãos em grande júbilo. Menestréis, bardos e recitadores de hinos sagrados se juntavam em todos os quarteirões glorificando o nascimento de Rama e de seus irmãos. A cidade estava belíssima, inteiramente decorada com bandeiras coloridas e guirlandas. Transbordando felicidade, o rei Dasharata presenteou os brahmanas com uma grande quantia de joias brilhantes e organizou um banquete para ser distribuído por todo o reino. Vashishta alegremente realizou a cerimônia de nomeação e todos os outros ritos de passagem para os irmãos. De todos os irmãos, Rama era especialmente glorioso. Seu corpo atraente tinha a tonalidade de uma esmeralda celeste. Vestido com a seda mais refinada e ornamentos dourados, atraía a mente de todos que o viam. Rama era devotado ao serviço a seu pai. Ele se alegrava na prática de arco e flecha e rapidamente aprendeu as artes de cavalgar e montar sobre elefantes, bem como os vários métodos de se conduzir uma carruagem. Lakshman, desde sua infância, era profundamente apegado a Rama, seu irmão mais velho. Ele era como um segundo eu de Rama e sempre o agradava sob todos os aspectos. Lembrando que Lakshman é Balarama, né? Não é diferente de Balarama. Sem a presença de Lakshman, Rama não dormia nem comia. Sempre que Rama saía para caçar na floresta, Lakshman seguia seus passos, protegendo-o de todos os lados. Lembrando que Ramachandra, quando foi para a floresta, para o exílio, Lakshman seguiu ele, bem como Sita Devi, né? Shatrughna era igualmente querido a Bharata, e esses 2 irmãos também eram inseparáveis. Dasharata se sentia satisfeito com seus 4 filhos, assim como Brahma se agrada dos 4 deuses que presidem as 4 direções do universo. Os príncipes eram como tigres entre os homens, e muito modestos, sensatos, prudentes e gloriosos de todas as maneiras. Eles eram muito estudiosos e rapidamente se tornaram bem versados na arte da realeza. À medida que se aproximava a conclusão do estudo dos príncipes, o rei começou a pensar a respeito de seus casamentos. Um dia, quando estava perdido em tais pensamentos, o poderoso místico Vishamrita chegou ao palácio do rei. O sábio instruiu os porteiros. Falem ao rei que Vishamrita, o filho de Gadi, encontra-se à porta. Vendo o resplandecente Rishi, os porteiros ficaram surpresos. Eles imediatamente correram para os aposentos de Dasharata para informá-lo. Dasharata rapidamente foi com seus ministros receber o sábio, assim como Indra receberia Brahma.
Assim que viu o sábio Vishamrita diante de sua porta, o rei respeitosamente o fez entrar e sentar-se, após que lhe lavou seus pés pessoalmente. Me faz lembrar quando Sudama Vipra entrou no palácio de Dwaraka e Krishna pessoalmente o recebeu dessa forma, dando assento para ele, lavando seus pés e adorando esse sábio, né? Sudama. De mãos postas diante do sábio, Dasharata falou com voz cheia de emoção e alegria. Considero sua chegada aqui tão feliz quanto receber um néctar celestial nas próprias mãos, como a chuva que chega ao deserto, o nascimento de uma criança para um casal sem filhos, ou a recuperação de um tesouro perdido. Como posso servi-lo neste dia? Dasharata estava ciente das glórias de Vishwamrita. O sábio era famoso mundo afora por sua prática de austeridades severas e por seu comportamento virtuoso. Era igualmente conhecido pelos seus poderes ilimitados. Certa vez, pelo seu próprio poder ascético, criou uma constelação inteira de planetas, que ainda brilha na parte sul do céu. O rei se sentiu honrado por ter sua presença e pensava sobre a razão de sua vinda a Ayodhya. Sentado aos pés de Vishwamrita, Dasharata continuou a dirigir-lhe a palavra. Você é digno de todo o meu serviço, e é minha grande fortuna tê-lo em minha porta. Minha noite terminou com um esplêndido nascer do sol, vendo aqui o melhor entre os sábios brahmanas. Simplesmente por ter lhe visto, fui abençoado como alguém que peregrinou por todos os locais de peregrinação. Desejo agora oferecer algo do seu agrado e considere que sua vontade já está feita. Como um convidado, você é tão bom quanto Deus para mim, e não hesitarei em providenciar tudo o que peça. Recebido de forma tão amável, Vishwamitra revelou-se alegre e respondeu a Dasharata. Suas palavras me satisfazem em todos os sentidos, ó tigre entre os reis. Você vem de uma dinastia muito honrada e tem sido instruído pelo divino sábio Vashishta. Mantendo sua determinação, atenda ao que lhe pedirei agora, provando a veracidade em sua promessa, ó rei virtuoso. Interessante ver como Dasharata recebeu Vishwamrita, né? E para que a gente possa tentar, através dessa etiqueta, colocar em prática nas nossas vidas, né? Na nossa interação com os devotos, né? Sobretudo grandes sábios como Vishwamrita, mestres espirituais, devotos, enfim, né? Especiais, que nós temos tantos, né? Swamis, enfim, devotos elevados. Então, muito legal, assim, como ele se coloca nessa posição de servo, né? De humildade diante de Vishwamrita, que é um grande sábio. Vishwamitra tinha caminhado por 3 dias sem comer ou dormir, com a mente fixa em seu propósito. Seu corpo era magro e poderoso, com tonalidade dourada e coberto por uma pele de veado negro. Ele segurava em suas mãos uma vara e um pote d'água, suas únicas posses. Ele tinha vindo para pedir algo a Dasharata, que não seria fácil ao rei conceder. O que será que ele veio pedir para Dasharata? Vamos ver. Veio de tão longe, 3 dias sem comer, com fome, e ele estava determinado no seu propósito de falar com o rei Dasharata. O que ele quer falar com Dasharata? O sábio olhou firmemente nos olhos do rei Dasharata enquanto falava. Estou aqui hoje, consagrado para um sacrifício. Mas 2 poderosos demônios, Rakshasas, conhecidos como Maritya e Subarro, constantemente impedem a feitura do sacrifício. Esses demônios são inimigos declarados dos deuses e seres humanos. São capazes de voar pelos céus e assumir qualquer forma que assim desejem. Sempre que estou prestes a concluir meu sacrifício, esses Rakshasas sobrevoam a arena e derrubam carne e sangue sobre nós, arruinando completamente o cerimonial. Frustrado e abatido, deixei o sacrifício,
não tendo realizado nada mais do que esforços em vão. Dasharata escutou com atenção. Ele sabia que Vishwamitra não viria a ele, o imperador da terra, a menos que tivesse uma tarefa difícil a se cumprir. Os Rakshasas eram seres perigosos que odiavam os sábios. O rei sabia que vinham causando muitas perturbações. Vishwamitra agora confirmava isso. Mesmo eu sendo capaz de destruir aqueles Rakshasas com uma maldição, ó rei, não farei isso, pois meu sacrifício exige que eu não ceda à raiva. Minha mente deve ser mantida fixa e sob controle. Também não é dever sagrado dos Brahmanas atacar o inimigo. Isso sempre é o dever dos reis e guerreiros. Portanto, por favor, entregue-me Rama, seu filho mais velho e heróico. Mesmo jovem, Rama possui grandes poderes e está à altura de qualquer Rakshasa. O rei ficou boquiaberto. Ele olhava para Vishwamitra com olhos cheios de horror. Ele realmente queria enviar Rama nessa missão? O príncipe era só um garoto e nunca estivera em um campo de batalha, nem mesmo como testemunha. Claro que seu pai não tinha dúvida alguma acerca de sua bravura e destreza, mas como ele poderia enfrentar Rakshasas? Aqueles seres perversos sabiam todo tipo de feitiçaria, eram capazes de enfrentar até mesmo os deuses. Que chances um garoto como Rama teria contra eles? Vendo a reação do rei, Vishwamitra tentou apaziguá-lo. Você não precisa temer pelo bem-estar de Rama. Em minha companhia, ele seguirá em segurança até a arena sacrificial. Assim que encontrar os Rakshasas, que são excessivamente orgulhosos de suas forças, tenho certeza que ele os matará sem demora. Portanto, libere Rama e deixe-o ficar comigo por nada mais que um período de 10 dias. Não permita que sua afeição paternal prevaleça. Desapego, hein? Conferirei bênçãos a Rama, pelas quais ele alcançará fama em todos os mundos. Depois disso, eu o devolverei ileso. Ó rei, disso não tenha dúvida. Então a gente vê assim como o próprio Sr. Ramachandra foi abençoado por Vishwamitra, né? Então, né, isso mostra que nós precisamos das bênçãos dos Vaishnavas, né, dos devotos. E esse livro é o Ramayana, Chitra. Aí o Ramayana é muito néctar, né? Então fica aí a dica para a gente poder ler o Ramayana, fazer o voto a partir de hoje, que é o dia de Ram Navami, para quem não leu, obviamente, ainda, para a gente ler até o Ram Navami seguinte, pelo menos, né? Fazer o voto desse ano, contando a partir de hoje, ler o Ramayana, que é muito nectário, né? Vishwamitra ficou em silêncio. Ele estava ciente da identidade original de Rama. Mediante suas meditações, o sábio podia ver dentro de seu próprio coração o Senhor Supremo e ver que Rama era essa mesma pessoa. Vishwamitra compreendeu que a aniquilação dos demônios era parte dos planos de Rama, Paritranaya Vinashaya Chaduskritam, né? Aniquilar os canalhas. No planeta Terra. Vou novamente falar. Vishwamitra compreendeu que a aniquilação dos demônios era parte dos planos de Rama no planeta Terra. O sábio estava simplesmente agindo como um instrumento dos desejos do Senhor. Dasharata ficou mortificado, esquecido da divindade de seu filho jovem. Esquecido da divindade de seu jovem filho, estava dominado pelo medo de perder seu filho Rama. Muito trêmulo, o rei sentiu uma dor no peito e desmaiou no chão. Depois de permanecer inconsciente por algum tempo, Dasharata despertou e disse ao sábio: Meu filho de olhos de lótus tem menos de 16 anos. Como poderia combater Rakshasas? Eu mesmo, marchando à frente de centenas de milhares de soldados altamente treinados, pessoalmente declararei guerra contra esses demônios. Mas não leve Rama. Interessante que, mesmo do mesmo modo, né, Krishna com 16 anos saiu de Vrindavana, e Dasharata também está perdendo seu filho, assim como
Yashoda e Nanda Maharaj ficaram sem Krishna, né? Quando ele atingiu essa idade. Mas depois ele volta, né? E depois ele vai embora para a floresta. Que sofrimento, né? Dasharata tentou desesperadamente dissuadir Vishwamitra de sua ideia. Enquanto respirasse, disse ele, teria seu arco em mãos e aniquilaria qualquer rakshasa que ousasse atrapalhar o sacrifício de Vishwamitra. O sábio não precisava ter dúvidas quanto a isso. Dasharata lamentou-se de modo comovente. Os rakshasas são traiçoeiros em batalha, lembrou o rei. O inexperiente Rama ainda não é bem treinado. Ele ainda não é capaz de medir as forças e as fraquezas do inimigo. Forças e fraquezas, né? Hoje em dia fala-se muito sobre isso, né? Fraquezas e forças que todos nós temos, né? E nessa época já falava sobre as forças e fraquezas do inimigo. Tampouco é capaz de utilizar as armas celestiais necessárias para combater inimigos tão poderosos como os Rakshasas. Dasharata se ajoelhou diante do sábio. Ele olhava para o sábio com lágrimas em seu olhar. Vendo Vishwamitra resoluto, ele se jogou aos seus pés e implorou que aceitasse outrem no lugar de seu filho. Ele tentou imaginar como ressignificaria sua vida sem a presença de Rama, mas era algo inimaginável. Depois de muitíssimo tempo e tantas orações, ele tinha finalmente obtido um filho merecedor de sucedê-lo. E que filho! A cada dia que passava, parecia que Rama mostrava-se mais amável e respeitoso para com seus anciões, comportando-se sempre com retidão incensurável. Estava prestes a atingir a maturidade e podia ser tão instalado como um príncipe regente. Como poderia perder Rama agora? Continuou com seus apelos. Separado de Rama, não acredito que eu sobreviva por mais do que 1 hora. Por favor, não o leve, mas se realmente isso for necessário, peço a bondade de permitir que eu vá junto com ele. Levando meu exército inteiro, me posicionarei no campo de batalha e afastarei os demônios. Diga-me o que você sabe sobre tais rakshasas, ó sábio, e farei todos os preparativos. Vishwamitra respondeu, existe um rakshasa, chamado Ravana, Vishwamitra respondeu, existe um rakshasa chamado Ravana que recebeu uma bênção de Brahma, garantindo-lhe invencibilidade. Possuindo força extraordinária e seguido por inúmeros rakshasas, ele tem oprimido tanto o paraíso celeste quanto a terra ao último grau. Quando esse poderoso demônio não se dá ao trabalho de atacar os sacrifícios dos sábios, manda seus 2 tenentes, Maritya e Subarro. Ao ouvir o nome de Ravana, o rei se alarmou. Ele se colocou de pé muito de repente. Nem os deuses ou Gandharvas unidos com os seres celestiais conseguiram derrotar esse demônio. Como posso eu, um mero mortal, fazer oposição a ele? O que falar de Rama? Brahma tornou Ravana inconquistável. Nem mesmo junto de todas as minhas tropas eu seria capaz de derrotar Ravana, que rebaixa o poder dos guerreiros mais poderosos no campo de batalha. O rei ouvira inúmeras descrições sobre as façanhas de Ravana. Muitos anos atrás, esse demônio matou Anaranya, seu antecessor. O demônio derrotou os deuses e até chegou a derrotar o poderoso Yamaraja. Confrontá-lo em batalha equivale a suicidar-se. O rei uniu as palmas de suas mãos. Como posso permitir que meu amoroso filho parta para semelhante enfrentamento? Sob nenhuma circunstância posso permitir que Rama arrisque sua vida contra Ravana. Em vez disso, partirei com meu exército para proteger o seu sacrifício, mesmo que isso cause minha morte. Rama deve ser mantido aqui. Ao escutar o discurso vacilante de Dasharata, Vishwamitra se enfureceu. Como é que Dasharata não tinha fé nele? Como ele se atrevia a dizer não ao seu pedido?
Reis e guerreiros devem sempre mostrar respeito e obedecer aos Brahmanas. Para isso foi criada a lei sagrada. Além disso, Dasharatha já tinha prometido que o atenderia em seus desejos. Os olhos do sábio se arregalaram com ira enquanto falava ao rei. Depois de ter feito um voto solene de realizar o meu desejo, você agora se recusa a isso? Essa volta em sua palavra traz vergonha à sua linhagem real e arruinará sua raça. Se você não se importa com tal infâmia, devo retornar de onde vim. Com sua falsa promessa, fique em paz com seus parentes. Vendo Vishwamitra tomado de ira, até os deuses se atemorizaram, o que fez a terra tremer. O sensato Vashishta, percebendo o perigo imediato de uma maldição de Vishwamitra, se dirigiu ao rei. Tendo nascido na linhagem do Deus do Sol, você é como a virtude personificada. Não é de seu benefício abandonar sua integridade. Você sempre se mantém firme em seus votos e é famoso por ser fixo em veracidade. Junte suas forças internas. Se não cumprir com a sua promessa, perderá todo o seu mérito anteriormente adquirido por todas as suas atividades piedosas. Mande Rama com Vishwamitra. Se Rama domina ou não o arco e flecha, não haverá consequências, pois ele será protegido pelo sábio. Vashishta, que também estava ciente do plano divino de Rama, olhou para o agoniado rei. Ele lhe disse que Vishwamitra tinha poder inconcebível e grande conhecimento. Anteriormente, enquanto governava um reino, recebera de Shiva o conhecimento de cada arma celestial. Sem dúvidas, compartilhará esse conhecimento com Rama. Mesmo sendo capaz de punir os Rakshasas, Vishwamitra pediu pela companhia de Rama apenas para o benefício do próprio príncipe. Dasharatha ainda parecia inseguro. Trêmulo e de mãos postas, implorava que Vishwamitra cedesse. Lágrimas escorriam de seus olhos. Vasista chamou o rei de lado e falou com convicção. Contou-lhe sobre a identidade original de Rama. Ele também lhe informou que, de fato, a chegada de Vishwamitra fora um arranjo do destino para o benefício do mundo. O rei não deveria ter nenhum receio quanto a deixar Rama acompanhar o sábio. Dasharatha ficou surpreso. Para ele, Rama era seu filho querido, necessitado de sua proteção. Como poderia ele ser o Senhor Supremo? Dasharatha olhou para Vasista, que se encontrava quieto, também olhando o rei nos olhos. Não havia possibilidade de que o sábio falasse uma mentira, aceitando a palavra de seu preceptor e se sentindo um tanto mais tranquilo. Dasharatha concordou em mandar seu filho com Vishwamitra, que ele permitiu mandar Lakshmana também, pois Dasharatha sabia que Lakshmana nunca deixaria Rama sair sozinho para um combate. Então, Lakshmana e Hanuman são Krishna e Balarama, né? Ou Gauranitai. Dasharatha pessoalmente chamou seus dois filhos. Lakshmana e Rama. Então, falei Hanuman? Sim. Dasharatha pessoalmente chamou seus dois filhos e os abraçou com carinho. Com suas esposas chorando diante de tal cena, imagine as esposas, se o pai já estava assim, imagine as esposas. Com suas esposas chorando diante de tal cena, o rei conferiu a guarda dos meninos a Vishwamitra. Prestem serviço a esse sábio, tal como me serviriam. Meus caros filhos, orarei, chamando por seu retorno seguro. Clamando por seu retorno seguro. Vão com minhas bênçãos. Enquanto saíam dos portões da cidade, Vasista proferia hinos e orações. Choveram flores do céu e ouviram-se búzios e tímbales por todas as direções. Conduzido pelo sorridente Vishwamitra, Rama e Lakshmana saíram do reino de seu pai, observados por seus parentes e pelos cidadãos, até, por fim, desaparecerem no horizonte. Haribol!
Muito obrigada por acompanharem a leitura, estava emocionante aqui. Muito legal. E a Titra até comentou, voto feito de ler o Ramayana, né? E firmado neste momento. Irei solicitar a BBT ainda hoje. Obrigada. Haribo! Sankirtana Jai aqui, Jai. Jai. Então, que lindo, né? Esse legal. livro. Dá muita vontade realmente de ler os próximos capítulos e bebendo desse néctar, tantos exemplos maravilhosos pra gente. Sim, é muito legal. A cintura Ramayana é cheio de ensinamentos, né? Práticos para o nosso dia a dia. O exemplo de mantra, né? Que influenciou a mãe de Bharata a fazer um arranjo para Rama e para o exílio. Enfim, mostra o poder da má associação, né? Imagina, a mãe de Bharata tinha... Achei Kaushalya, eu me esqueço, sempre confundo o nome da mãe de Rama e Bharata, mas a mãe de Bharata tinha Rama como seu próprio filho, né? E ela não tinha nenhum problema em Rama ser o rei, mas Mantra queria que a sua ama fosse a mãe do rei, que no caso seria Bharata. Então ela ficou assim, tomada por inveja, influenciou a mãe de Bharata a mandar Rama para o exílio para que o seu próprio filho Bharata fosse o rei, no caso, né? Então a gente, enfim, tem muitos exemplos assim de que como a gente pode, enfim, exemplos práticos do nosso dia a dia. Então eu também vou fazer esse voto de ler todo o Ramayana, porque eu nunca li, confesso para vocês, eu tenho ele aqui em casa e li apenas assim alguns capítulos, e esse foi um deles que eu estou lendo pela primeira vez, então aqui com vocês. Então obrigado aí por nos proporcionar essa oportunidade de satsanga, de Rama Katha, Rama Lila, Krishna Lila, Vidura Lila, Maitreya Lila e Vishnu Lila, né? No caso aqui a Lila do Vishnu com os semideuses, que está sendo narrada por quem? Quem está narrando aqui? Aqui? É o diálogo entre Vidura e Maitreya. Maitreya está narrando, né, para Vidura. Então vamos só para finalizar ler esse verso? Uhum. A gente meditar no verso de hoje, que é muito instrutivo, tá bom? Os semideuses disseram: ó Senhor, vossos pés lótus são como um guarda-chuva para as almas rendidas, que as protege de todas as misérias da existência material. Todos os sábios, sob este abrigo, lançam fora todas as misérias materiais. Por isso, oferecemos nossas respeitosas reverências a vossos pés lótus. Então, que os pés lótus do Sr. Rama, né, de Krishna, possam ser o nosso único refúgio, né, e tudo o resto vem como consequência. É dito que os pés lótus de Vishnu ou de Krishna são como fonte de todas as bênçãos para os seus devotos, para as almas rendidas. Isso aí. Aceitem nossas humildes reverências. Titra, Esconrio, que talvez seja Prabhu Paravyoma, que está aí, Raghupati, Jai também, Sanatana Dharma, e acho que são essas pessoas que estão por aqui agora. Raghupati hoje deve estar preparando uma super preparação para o Sr. Ramachandra, ou para ser vendido no bistrô, né? Alguma coisa ele está cozinhando, porque a lila dele é cozinhar para Krishna. E para os devotos, estou com saudade da sua praçada, da sua associação, espero estar em breve em São Paulo, né, para poder revê-lo aí. E vai ter o Ratayatra em julho, né? Lembrando aqui que vai ter o Ratayatra em São Paulo, então quem puder, dia 13 de julho, se não me engano, vai ter esse grande festival aí. E também estamos comemorando aqui Ramanavami, né? Em Teresópolis, em Vrajabhumi. Quem estiver por perto, quiser subir aqui, passar, fale com a gente, vai ser um prazer poder receber. Isso. E também vai ter em São Paulo com o Chandramukha Swami, que eu estou sabendo, ele passou aqui no Rio ontem. Na Esconrio também vai ter. Esconrio, exatamente, na Esconrio, né? Não podemos deixar de falar da Esconrio. Então, legal, pessoal, muito obrigado pela associação, nossas referências, e nos perdoem qualquer falha aqui na tentativa de compartilhar aí esse néctar, tá bom? Hare Krishna, Hare Krishna, Shila Prabhupada aqui, Jai. Sitaram Lakshmana Hanuman ki Jai.